Dentro de instantes, Tempo e Dinheiro. Apoio LS Tractor, tratores projetados para o hortifruti. Copavel, a força que movimenta o agronegócio. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Entre no Clube do T&D. E Inovipab, a ferramenta do produtor rural. No ar, Tempo e Dinheiro. Olá, muito boa tarde, amigos do Tempo e Dinheiro. Está começando a edição dessa quarta-feira, 9 de abril de 2025. Eu sou a Fernanda Custódio, já trago os primeiros destaques da edição de hoje. No tempo, a gente está de olho, tem chuva agora à tarde aqui na região de Campinas, tem chuva também prevista para todo o estado de São Paulo, para o centro-norte do Brasil. E além disso, a gente tem um alerta de muita chuva, chuva volumosa ainda no litoral do estado do Rio Grande do Sul e também de Santa Catarina. Inclusive, esse volume acumulado de chuvas em 48 horas pode chegar a 200 milímetros. Daqui a pouquinho a gente vai detalhar essas informações. E no dinheiro, a gente tem um dia de muita volatilidade no mercado. Ontem, Estados Unidos retalhou novamente a China. A gente está falando de tarifas de 104%. Hoje de manhã, a China já devolveu 84% dessas tarifas também aos produtos norte-americanos. E o que a gente acompanha é uma volatilidade no mercado então. No caso do dólar, a gente está falando do dólar nesse momento em R$ 6,05, subindo 0,67%. No mercado da soja, lá na Bolsa de Chicago, mercado com leve alta, tentando ali ainda manter, ficar no campo positivo. E daqui a pouquinho a gente tem a presença do Vlamir Brandalize para esclarecer esse cenário e trazer uma posição também para você, produtor rural. E no caso do café, a gente está acompanhando o mercado trabalhando em queda no pregão dessa quarta-feira e uma queda de mais de 1%. Então vocês já viram que hoje tem muita informação aqui no Tempo e Dinheiro, mas para a gente começar muito bem a edição de hoje, vamos chamar a nossa bandeira aqui, gente. Essa bandeira que é tão bonita, tão importante, representa todos os produtores rurais do nosso Brasil, com essa mensagem que nós, aqui do Tempo e Dinheiro, nós acreditamos que o Brasil vencerá com a força do agronegócio, a força de quem está aí no campo, apesar de todas as batalhas produzindo o nosso alimento e, claro, contribuindo para a economia do nosso país. Bom, mas agora vamos começar? Vinheta do Tempo e Dinheiro dessa quarta-feira está no ar. E agora sim a gente já vai acompanhar os destaques dos nossos analistas para a edição de hoje. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro. Ei, João Batista, o cavalinho encilhado tá passando aí. Melhorou os balcões, melhorou o porto, dólar passou dos 6, oportunidades para os produtores, a guerra comercial pega fogo. Já vamos comentar a situação aí. Mas o povo vai continuar comendo, tanto na China como nos Estados Unidos. E nesse rebuliço todo, oportunidades aí para os produtores brasileiros. Lembrando que a gente já vinha comentando, questão dos custos dos insumos estão subindo, tá subindo de elevador, Isso é importante aí, a relação de troca, mesmo com a soja valorizada, pode apertar para frente, João Batista. Já tudo isso no Tempo e Dinheiro indica que o mercado foi para cima, agora está acomodado. Prêmios também começaram a perder um pouco de fôlego por causa do dólar, Dólar forte dá pressão negativa no prêmio. Já tudo isso no Tempo e Dinheiro. Esperamos vocês aí. O bom destaque continua sendo a chuva, o indicativo de uma melhora boa da chuva na região da Bahia e o Brasil como um todo nos próximos 15 dias. Detalhes na previsão. Bom, e o mercado do boi gordo começa cotações em alta nesta quarta-feira, lá na B3, com julho ultrapassando os R$ 332, exatamente R$ 332,80. O mercado físico também tem negócios em alta,
Dificuldade da indústria em preenchimento das escalas e, para tanto, tem que ofertar preços mais elevados. Daqui a pouco eu trago mais informações sobre o mercado do boi gordo nesta quarta-feira. E eu aqui no meu Mato Dentro, acompanhando essa volatilidade, essa crise, essa guerra, a gente se pergunta, já ouvimos do Brandalize, o que devemos fazer? O que o produtor deve fazer hoje? Correr? Se esconder no buraco? Ou ir pescar? Ou aproveitar? Preste atenção que o Brandalize vai falar do câmbio, dos prêmios, e também eu vou discutir a oportunidade hoje com o especialista Vitor Caso, aqui no nosso Tempo e Dinheiro. Em frente, Fernanda. É isso mesmo, João. Daqui a pouquinho o João está de volta para trazer as informações para a gente. Inclusive, hoje tem um vídeo especial do João Batista Olive com um convite para você que é assinante do Clube do Tempo e Dinheiro, porque a gente tem desconto na ferramenta i9PAB, que é a ferramenta do produtor rural. Vamos acompanhar? Para você que é assinante do Clube do Tempo e Dinheiro, temos a oferta imperdível. Você pode agora adquirir a ferramenta i9PAB pela metade do preço. 50% de desconto para o assinante do Clube do Tempo e Dinheiro para adquirir a ferramenta do produtor rural. Uma planilha, quase que uma calculadora automática para saber do preço da sua saca, se você está vendendo bem a sua safra. Portanto, seja o produtor rural muito bem informado e com a ferramenta i9PAB nas mãos. Não perca essa oportunidade. Para o assinante do clube, 50% de desconto na aquisição da ferramenta i9PAB. Seja o produtor rural muito bem informado e tenha a ferramenta i9PAB nas suas mãos. E vamos em frente. i9PAB, a ferramenta do produtor rural. Um baita desconto aí para você que já faz parte do nosso clube de assinantes do Tempo e Dinheiro. Inclusive, reforçando aqui o nosso convite para você que ainda não é assinante, o número está na tela, é só enviar uma mensagem para esse número então, que é o 19998132915. São 7 dias gratuitos aí. A gente está falando da nossa degustação para você receber todas essas informações. São informações de tendência do mercado, a gente está falando de informações exclusivas de clima, os valores ali atualizados dos preços, a gente tem os valores dos prêmios também, então tudo realmente para que você seja o produtor rural mais bem informado do nosso Brasil, para que você consiga tomar essa decisão aí na hora certa dentro da sua propriedade rural. Então assim, só reforçando esse número para você enviar a mensagem, é o 998132915, tá aí, participe conosco e claro que nós estamos esperando vocês lá no Clube do Tempo e Dinheiro. Bom, agora a gente vai para o nosso primeiro destaque de hoje, já falando do clima lá em São Paulo. Temos aí Folha de São Paulo destacando que nós poderemos ter chuva isolada durante todo o dia nesta quarta-feira. E claro, para a gente já trazer essas informações, vou chamar Sérgio Braga, que está lá em São Paulo. Sérgio Braga, boa tarde para você, seja bem-vindo ao Tempo e Dinheiro dessa quarta-feira. Muito obrigado, Fernanda. Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham nessa edição. 28 graus agora na capital paulista, previsão de chuva, o céu está bem coberto, já tem alerta inclusive de chuva intensa no finalzinho da tarde. Em pontos isolados, mas a previsão é essa, uma gangorra nas temperaturas, né? Pela manhã a temperatura mais amena, agora 28 graus, como eu informei nesse momento. Bom, de qualquer forma, esperando chuva ou não, o mercado segue atento principalmente àquilo que acontece no mercado internacional, né? O tarifaço imposto por Trump, a guerra comercial, e o mercado se posiciona nesse momento nas negociações, tanto em Chicago quanto em Nova York, com a soja apresentando variação positiva bem próximo da estabilidade, $9,92,12. A soja segue, por enquanto, estável. Milho a $4,67,38, 0,35 de queda. Trigo, próximo da estabilidade, 0,07% de queda a $5,39,62. Tem o café contrato C em Nova York, nesse momento, uma queda de 1% a 339,45, queda de 1%. O café robusto Conilon não aparece na tela, mas segue em queda também de 1% a $4.752 em Londres. Açúcar cai mais, 2%, 17,94. Algodão, 65,86. Apresenta variação positiva, 0,46. Petróleo, abaixo dos
$60 o barril, derretendo o petróleo 4,25% nesse momento, e ouro a $3.101,61 por onça Troy, dispara 3,71%. Portanto, petróleo despenca, derrete, ouro dispara nas negociações. Quanto ao mercado cambial, vamos dar uma olhadinha com relação ao dólar. O dólar vale agora aqui no Brasil R$ 6,00 mais 5,20, alta de 0,68% nas negociações do mercado cambial, portanto, repetindo, R$ 6,00 mais 5,30. O café, a soja e o café, o índice Bovespa também está aí, 123.866 pontos estável, o índice Bovespa. Agora sim, o café, a soja, mais uma vez, soja na Bolsa de Chicago, bem próximo da estabilidade, $9,92,87. Aí sim o café em Nova York confirmando queda de 1,15% a 338,92. Bom, falado sobre mercado internacional, vamos também às cotações do mercado do boi gordo, mercado que hoje segue firme, com cotações em alta lá na B3. As posições todas elas estão aí na tela, alta entre 0,55% a 0,66%, abril 328,85 por arroba, maio 328,60, junho 331,95 e destacando julho 333,50, alta para o boi gordo na B3, a alta também no mercado físico, 17 praças entre 32 pesquisadas pela Scott em alta, não houve queda. A referência São Paulo, Barretos, Araçatuba, boi comum a prazo já descontado, 319 no aprazo, oeste da Bahia 276, 312 no Mato Grosso, a região norte, e a região sudoeste do MT, R$312. Daqui a pouquinho mais detalhes sobre o mercado de pecuária com você, Fernanda. Obrigada, Sérgio. Até já. Bom, e agora nós vamos ao nosso Giro Rural, que são as informações em destaque lá no site Notícias Agrícolas, que é parceiro aqui do Tempo e Dinheiro. Café CPEA, tarifas dos Estados Unidos trazem incerteza ao setor. Algodão CPEA, tensões comerciais e tarifárias reforçam lentidão no mercado físico. Arroz CPEA, preços domésticos ficam abaixo da paridade de exportação em março de 2025. Zona da Mata Mineira revela alto potencial para o cultivo de arroz e sequeiro. Bactérias encontradas em rios amazônicos controlam agente causador da murcha bacteriana do tomate. Bom, e como nós já falamos no início dessa edição, um dia de muita volatilidade no mercado e mais do que nunca nós estamos atentos aqui às informações de política e economia aqui no Brasil, mas também no mundo todo. Vamos acompanhar agora. Da Investing, tarifas recíprocas de Trump entram em vigor. China recebe imposto de 104%. Da Investing, tarifas comerciais de Trump entram em vigor e China retalha. Da Exame, China sobe tarifas sobre produtos dos Estados Unidos para 84% em resposta a Trump. Da Exame, União Europeia aprova tarifas de retaliação contra os Estados Unidos em resposta às medidas de Trump. No jornal O Globo, tarifácio de Trump vai implodir as cadeias produtivas globais e gerar inflação com estagnação. No Notícias Agrícolas, petróleo cai para o menor nível desde fevereiro de 2021, com entrada em vigor das tarifas de Trump. Também do jornal Notícias Agrícolas, compradores asiáticos evitam produtores agrícolas dos Estados Unidos afetados pela crise dos navios e pela guerra comercial. Do Poder 360, estatais têm déficit de 707 milhões de reais no primeiro bimestre de 2025. Da Folha de São Paulo, Planalto diz que Lula pediu para Juscelino se demitir. Ministro diz que decisão foi dele. Do Antagonista, PL anuncia fim de obstrução e diz ter 206 assinaturas para a urgência da anistia. Na Investing, FMI chega a acordo de 20 bilhões de dólares com a Argentina. No Investing, Maduro, da Venezuela,
assina decreto de emergência econômica. E da Folha de São Paulo, MST já fez 20 invasões de terra em 10 estados no Abril Vermelho. Bom, e agora a gente vai voltar com João Batista Olive, porque ele vai comentar principalmente as informações do petróleo, né, João? Boa tarde para o senhor. Sim. Não, mas de forma geral, né, porque a volatilidade é enorme no mundo, né? Sim. Isso é um acontecimento planetário. E agora há pouco o Donald Trump fez uma frase que está sendo divulgada pela imprensa, dizendo exatamente isso. Tenham calma, mantenham a calma e aproveitem o momento, porque os preços estão caindo, estão baratos, então comprem. Ele é um comerciante, ele é um homem de guerra. Então, as tarifas estão caindo, estão agindo, os preços estão voláteis, estão caindo, as ações desabando, que ótimo, comprem. É o que está dizendo o homem laranja. Agora, onde está pegando? Está pegando no petróleo, a base, a mãe de todas as commodities, o petróleo. O que está acontecendo? Desabando cerca de quase 5% o Brent, que é o mais comercializado no mundo todo, o mais grosso e tal, e o filho também, o WTI, que é também, ambos estão perdendo quase 5% de valor nesta manhã, dia da retaliação. Eles estão entrando em instabilidade. E o meu foco? O foco estão nos países produtores de petróleo. Olha a Venezuela, acabamos de dar a manchete aí. O Maduro está entrando em pânico. E aí, de onde que vai virar? De onde virá o dinheiro para a Venezuela? Vamos lembrar, os países produtores de petróleo, os africanos, né? A Angola, a Nigéria, os países do Oriente Médio, Dubai, aquela festa está perdendo o valor, né? E aqui no Brasil? E a nossa Petrobras? Né? Claro que o ministro da Economia, o Fernando Haddad, fica vendendo, está na dele, é da profissão dele, vender tranquilidade, certo? Não, está tudo bem, que beleza, vamos sair muito bem dessa história e tal. Não é bem assim. Aí o Lula disse que tem um colchão de dinheiro, né, que é a nossa reserva, não vai mexer na reserva, mas sim, ela existe. Mas e a questão da Petrobras, novamente, que é o nosso foco? Por que que eu vou ao posto de gasolina e continuo pagando a minha gasolina lá em cima, acima de R$6 um litro de gasolina? Por que não baixa? Está baixando no mundo todo, está baixando nas cotações internacionais, está baixando na Petrobras, só não baixa no meu posto? Essa é nosso alerta, porque isso é muito importante, porque impacta a inflação, como todos vocês sabem, e impacta principalmente as atividades do agronegócio brasileiro, dos meus amigos produtores rurais que dependem principalmente do óleo diesel para movimentar as suas máquinas. Nós estamos de olho e vamos continuar sempre na defesa do agro aqui no Tempo e Dinheiro. Tempo e Dinheiro na defesa do agro. Agora nós vamos falar sobre o tempo. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade, oferece o tempo hoje. Nosso primeiro destaque de hoje, já na tela para vocês, informações da Isto É, falando de previsão do tempo. Chuvas e alagamentos atingem todo o Brasil nessa quarta-feira. Inclusive, tem destaque da Climatempo também, falando dessa chuva que está retornando ao sudeste a partir dessa quarta-feira, com risco de temporais. Inclusive, a gente tem um mapa para compartilhar com vocês, está aí já na tela. O que nós temos, né? Boa parte do estado de São Paulo aí com esse alerta amarelo e também ali boa parte do estado de Minas Gerais, e esse amarelo quer dizer o quê? Pancadas de chuva moderada a forte, com raios e ventania em torno de 60 km por hora, então já fica também esse alerta. E além disso, mais ali ao sul do estado de São Paulo, conforme a gente consegue acompanhar na imagem, a gente tem esse alerta vermelho, então, que são temporais e chuva moderada de forte a forte, com raios e ventania em torno de 70 km por hora. Então, esse também é o destaque da Climatempo e alerta também para a região sudeste hoje. A gente tem também o Globo falando de estacionada entre Paraná e São Paulo. Essa frente fria segue a provocar chuvas intensas e, inclusive, a gente já falou no início dessa edição sobre essa chuva forte, especialmente lá no litoral do estado do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. E aí agora a gente tem o destaque do Notícias Agrícolas falando, então, que a Defesa Civil Estadual, lá do Rio Grande do Sul, alertou para chuvas fortes e persistentes em cidades do sul,
da Costa Doce e também do litoral. E além disso, a gente tem um outro destaque também para compartilhar hoje da revista Oeste, né? E aí a gente tem esse vídeo falando das vacas que foram arrastadas por enchente lá no Rio de Janeiro. A gente tem esse vídeo, vai compartilhar com vocês a partir de agora, vamos acompanhar. E esse vídeo, ele foi divulgado na rede X, que é o antigo Twitter, e ele mostra as vacas, conforme a gente acompanha aí no vídeo, sendo arrastadas por uma enchente lá na região de Angra dos Reis, a 150 quilômetros do Rio de Janeiro. E essa gravação aconteceu no último final de semana, realmente uma imagem impressionante. São coisas que a gente, infelizmente, tem que noticiar e trazer essas informações também aqui no Tempo e Dinheiro. E para trazer mais informações, a gente tem um outro mapa também falando dessas chuvas, então, de 7 de abril a 6 de maio, o que a gente consegue observar, né? Principalmente aí, né, no centro-sul do Brasil. Tudo que está aí mais em branco, a gente está falando de chuva na média, marrom, chuva abaixo da média, ali a gente consegue ver principalmente o estado do Rio de Janeiro, vermelho, chuva muito abaixo da média, e o verde, a gente tem chuvas acima da média. O azul com chuvas muito acima da média, então mais uma vez chamando atenção para o litoral do estado do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, algumas localidades também ali do estado do Paraná. E tudo que está branco ali acima do azul, a gente está falando de muita chuva, quase um dilúvio ali também para a gente acompanhar. E a gente vai ver também chuvas ali no Paraguai para a gente ficar de olho nessas informações. E aí a gente tem uma informação complementar aqui do Mauro Costa Beber, lá do Rio Grande do Sul, e ele falando que o Atlântico Sul ele está muito aquecido, com anomalia maior que 1 grau Celsius. E isso pode trazer, então, chuvas acima da média para o mês no estado do Rio Grande do Sul. Então fica já esse alerta também. E além disso, a gente tem as informações do Notícias Agrícolas aí para já dividir com vocês. E o nosso destaque hoje é a nova safra de cana que começa e tem potencial produtivo nas regiões produtoras, que ainda vai depender do clima. Previsão de precipitação mensal para o Centro-Sul ainda é de chuvas abaixo da média. Mas vamos acompanhar o que está acontecendo no Brasil nesse momento. A gente tem informações do NOAA, que são as imagens em satélite agora no Brasil. Nosso destaque ainda são essas chuvas mais concentradas no centro-sul do Brasil, no centro-sul? Não, centro-norte do Brasil. Muita chuva ali para o estado de Mato Grosso e a gente vê ainda uma chuva ali passando em São Paulo e também algumas localidades ali do estado de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. E agora a gente vai ver como é que vai ficar essa chuva nos próximos dias aqui no Brasil. Vamos acompanhar. Chuvas previstas do dia 10 ao dia 16 de abril, conforme a gente acompanha na imagem. Dia 10 ainda muita chuva no litoral do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do estado do Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e algumas localidades também do estado de Minas Gerais. Enquanto isso, a gente acompanha muita chuva também no centro-norte do Brasil. A partir do dia 12, essa chuva reduz no sul do Brasil, mas nós temos muita chuva ali marcando no mapa no Paraguai. A partir do dia 13, essas chuvas retornam ao sul do Brasil, elas vão passar pela região sul e a partir do dia 14 a gente vai ver poucas chuvas, na verdade quase nada de chuvas na região sudeste e essa chuva também diminui ali no sul do Brasil. Enquanto isso, a gente continua acompanhando chuvas no centro-norte do Brasil. O nosso destaque é para esse volume de chuvas, especialmente no estado do Tocantins. E para complementar essas informações, a gente tem agora a participação do Ronaldo Coutinho, direto da Climaterra. Estamos aqui, ó, para os próximos 5 dias já melhorou. Esse mapa é de hoje até o dia 13, que é domingo. Tu vê que ó, melhora bastante aqui, principalmente do dia 10, 11 para frente, começa a espalhar chuva pelo Nordeste, só aqui a região da Selva que ainda fica devendo. O Centro-Oeste tem boa chuva, bom para o milho safrinha, começa a melhorar um pouco aqui no Mato Grosso do Sul. Se você se lembrar do mapa de ontem, começou a melhorar também em São Paulo e Minas, ó, no Triângulo Mineiro, extremo sul de Minas, leste de Minas, norte de Minas, Goiás também, e diminuiu aqui no sul do Brasil. Aqui pode ter alguma chuva mais forte entre hoje ou amanhã, aqui no litoral da região sul.
e começa a entrar chuva aqui no área do oeste do Paraná e bom aqui no Paraguai. Quando chega os próximos dias, nós temos o quê? Boa chuva aqui na região amazônica, uma excelente volume de chuva para mês de abril, aqui no centro-oeste, sudeste e praticamente quase todo o nordeste e até o sul. Embora tenha diminuído aqui no Rio Grande do Sul e Argentina e Uruguai, aqui pode estar associado à possibilidade de um frio forte entrando ali pelo dia 16, 18 para frente. Eu acredito que ainda vai mudar um pouquinho nesse sentido. Mesmo assim, melhorou no Paraná, no sudeste, no centro-oeste e especialmente aqui na Bahia, a região de Irecê, que tanto precisa d'água, o oeste, o sudoeste da Bahia, até aqui o nordeste da Bahia, começa a melhorar também no sertão de Alagoas. Só que o sertão de Alagoas, Sergipe e Pernambuco, esse cantinho da Paraíba, é a região que tem menos condição de chuva nos próximos 15 dias. Mas grande parte do país, para a época do ano, está muito bom em termos de chuva. Tanto que a anomalia está aqui, Aqui está com a anomalia bem positiva no centro-oeste, sudeste e Bahia e sul do Piauí, excelente, principalmente a Bahia, e aqui um pouco negativo que deve estar associado à entrada de ar frio. Muito bom também aqui no Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Aqui abaixo do normal, mas chove bastante. Na temperatura, grande parte do país fica mais ou menos em torno do ritmo normal de abril. Um pouco mais quente aqui no norte da Bahia, Pernambuco e Ceará, e alguns calorzinhos aqui no sul, mas nada demais. E está indicando um frio mais forte no final da outra semana. Como ainda está mudando, a gente vai avisando o pessoal, vai alertando à medida que for atualizando. Provavelmente na previsão de segunda ou terça fica melhor definido. Da Climatea, Ronaldo Coutinho. Informações importantes aí do Ronaldo Coutinho, só destacando então, a gente tem boas chuvas para boa parte do Brasil nos próximos dias e o Ronaldo Coutinho já falando que ali entre 16 e 18 a gente pode ter um frio um pouco mais forte entrando no Rio Grande do Sul, por isso que a gente tem então esse menor volume de chuvas nos próximos dias. Chuva também aí para a gente destacar na Bahia e também no estado de Mato Grosso do Sul para a gente continuar aqui com essas informações no nosso radar. Bom, importante reforçar também que esse quadro é um oferecimento da Lotus Biosoluções. Uma empresa com um propósito claro: transformar o solo e impulsionar a produtividade no campo. Hoje, celebramos uma década de conquistas, aprendizado e crescimento. Obrigado por fazer parte dessa história. Lotus Biosoluções. Há 10 anos cultivando produtividade. E agora sim, tem a participação de vocês aqui no nosso YouTube. Hoje está recheado aqui, ó. A gente começa com o Idênio Mariani falando boa tarde, Idênio. A Rosângela Mafra falando boa tarde a todos do Tempo e Dinheiro. Chuva a noite toda em Tabaporã, lá no estado de Mato Grosso. O Idênio também destacando muita chuva em Sorriso, Mato Grosso, graças a Deus. O Delmar falando boa tarde. 49 milímetros de chuvas lá na região de Porto União, em Santa Catarina. A Fabiana aqui falando boa tarde a todos do agro. Piratini, lá no Rio Grande do Sul, 20 graus Celsius. Segue com muita umidade, só chuviscos e vamos em frente. O Erni também está conosco, falando boa tarde. Nova Petrópolis, lá no Rio Grande do Sul, tempo fechado, friozinho, mas vamos em frente. O José Ruiz falando boa tarde, Novo Ubiratã, lá no estado de Mato Grosso, chuva e o tempo continua fechado. E o Vinícius atualizando as informações lá da região de Toledo, no Paraná, falando boa tarde. Toledo, chuvas ontem com acumulados entre 9 e 20 milímetros e ele falando que trouxe um alívio, especialmente para as lavouras de milho, safrinha e vamos em frente. E o Clélio aqui falando boa tarde a todos. Estou em Foz do Iguaçu, temperatura amena, 24 graus e vamos em frente. Muito obrigada pela participação de todos vocês e podem continuar participando aqui conosco também. Agora a gente vai fazer um rápido intervalo comercial e a gente volta na sequência, aí sim com as informações da soja e do milho com Vlamir Brandalize, é um instante só. Você que é assinante do Clube do Tempo e Dinheiro, olha que presentaço
estamos trazendo para você uma tábua de carne exclusiva do Tempo e Dinheiro para os assinantes do clube. Então, como é que você faz para concorrer a essa tábua de carne? Você que é churrasqueiro de final de semana, olha como ela é poderosa, maciça. Nós temos 5 unidades para sortear para você, de graça. Como é que você faz? Entre no nosso grupo, fale conosco, coloque ali uma mensagem, 3 palavrinhas. Sorteio, tábua do T&D. E você está dentro desse sorteio. Uma semana para você se inscrever. Entre no Fale Conosco, sorteio, tábua, T&D, e você está dentro do concurso para ganhar uma tábua exclusiva do Tempo e Dinheiro. Que presentaço, hein? Para você que é assinante, vocês merecem todo o nosso carinho e respeito e vamos em frente. Eu comecei aqui nesse palco, mas não foi só com o som do violão, não. Foi com o ronco do trator. Eu sempre fui um produtor rural e quero crescer cada vez mais. E a marca que eu escolhi para mim é a LS Tractor. Ela tem força, tecnologia e amor pelo campo. Maravilhoso, né? É show demais! É tão show que eu pedi bis. LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. Esse é bruto, hein? Há 10 anos, na cidade de Lapa, no Paraná, nascia a Lotus Biosoluções, uma empresa com um propósito claro: transformar o solo e impulsionar a produtividade no campo. Com tecnologia de ponta, matéria-prima de excelência e o compromisso com a sustentabilidade, desenvolvemos fertilizantes organominerais líquidos que fazem a diferença na lavoura. Ao lado de uma equipe técnica especializada, levamos conhecimento, confiança e inovação para quem vive da terra. Hoje, celebramos uma década de conquistas, aprendizado e crescimento. Obrigado por fazer parte dessa história. Lotus Biosoluções. Há 10 anos cultivando produtividade. Para você que é assinante do Clube do Tempo e Dinheiro, temos a oferta imperdível. Você pode agora adquirir a ferramenta i9PAB pela metade do preço. 50% de desconto para o assinante do Clube do Tempo e Dinheiro para adquirir a ferramenta do produtor rural. Uma planilha, quase que uma calculadora automática para saber do preço da sua saca, se você está vendendo bem a sua safra. Portanto, seja o produtor rural muito bem informado e com a ferramenta i9PAB nas mãos. Não perca essa oportunidade. Para o assinante do clube, 50% de desconto na aquisição da ferramenta i9PAB. Seja o produtor rural muito bem informado e tenha a ferramenta i9PAB nas suas mãos. E vamos em frente. i9PAB, a ferramenta do produtor rural. De volta com a edição do Tempo e Dinheiro dessa quarta-feira, 9 de abril. Já vou chamar João Batista Olive, porque daqui a pouquinho tem Vlamir Brandalize para trazer essas informações, né, João? Inclusive, ele já estava falando aqui, ó, antes da gente entrar ao vivo, vários cavalinhos encilhados. Ó o spoiler. No caso dele, tem que ser cavalão, né, para segurar aquele preço do... Mas tá bom. Tá bom, Fernando, deixa eu ver os preços da soja, fazer a contextualização. Bom, você passa... Estou vendo aqui. Em tempo real, a posição maio da soja, 9,93, está no verdinho, oscilando, né? O gráfico mostra isso. A hora que a China retalhou, o preço desabou, agora está recuperando. Todos os preços estão entrando na estabilidade, na alta volatilidade, mas estável, procurando a sua estabilidade. Então, a soja é o caso, né? Os 4 vencimentos principais, aí na estabilidade, o maio 9,93, o julho 10,05, o agosto 9,99, setembro 9,80, né? Procurando os 10. Estava indo aos 10,5, 11, agora com a guerra está voltando aos 10, o Vlamir vai contar isso para a gente. E soja aqui no Brasil, em saca de 60 quilos, base B3, base Porto na B3, maio
21,87 dólares, levíssima alta. O julho está na estabilidade 22,14, o agosto não tem nem preço, né? Quem se põe a comprar? Mas o homem laranja falou agora, os preços estão baixinhos, voltem a comprar. Vamos saber disso se o Vlamir concorda. Vamos às notícias da soja com o Vlamir Brandalize. Notícias da soja com Vlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Vlamir Brandalize, Curitiba chamando. Você ouviu o apelo na recomendação do Homem Laranja. Os preços estão baixinhos. É hora de comprar, Vlamir? O que você acha? Olha, João Batista, tá barato, né? O petróleo tá barato, os grãos estão baratos, tá tudo barato em dólar, né, João? E aqui no Brasil também a soja ficou barata para os importadores que pagam em dólar, né? Principalmente se a gente olhar a China, né? Que não tem muita flutuação de câmbio lá. O câmbio chinês flutua muito pouco perante as moedas externas. Então, tá barato para eles comprar. Por isso que hoje o negócio rodou, né, João? Pela manhã aí, mais de 1 milhão de toneladas negociadas. Isso são 16 milhões, quase 17 milhões de sacas negociadas. Olha o Brasil como negocia, né? E o pessoal aproveitando, João, teve negócio aí, girando hoje de 145, 146 no julho aí, olha, fechamentos. Está dentro dos melhores momentos do ano, as cotações aí nos indicativos de portos. E também teve melhora nos prêmios, não, os prêmios recuaram hoje em relação aos dias anteriores. Mas teve melhora nos balcões, tudo isso é a guerra comercial trazendo aí. E o produtor que não dorme de touca está olhando e aproveitando as oportunidades, né? Tem um produtor que me comentou pela manhã que ele pegou e comprou os insumos naquele momento que a gente falava aí um mês e pouco atrás, que o dólar estava 5,60, né? Fechou os insumos para a safra nova, no dólar 5,60, já garantiu os 5,60, né? E agora está fazendo posições aí da soja e do dólar a 6. Então veja a diferença, quanto ele vai baixar o custo de produção dessa nova safra 25-26. Então é isso que faz o produtor brasileiro ser o mais eficiente do mundo, né? Além de tudo, de ter alta produtividade, tem que aproveitar os movimentos do mercado, João. É isso que está acontecendo hoje, nessa quarta-feira E além de tudo, é véspera do relatório de oferta e demanda do USDA, né? Amanhã tem relatório do USDA, né, João? Então veja como é que está agitado o mercado. Começou puxando alto, agora está liquidando. E amanhã tem mais relatório de oferta e demanda do USDA aí para animar as operações. Pois é, a sua análise é música para o meu ouvido, né, para os meus ouvidos. Porque, cara, você olha, o Vlamir, só com a sua imensa experiência, mais de 40 anos de praia, Vlamir, você olha as notícias, dá medo. Ai, meu Deus, é para enfiar embaixo da cama. Ai, que medo. Aí ouve o Vlamir Brandalize, cara, tá todo mundo negociando, as coisas tão boas para nós, nunca tiveram tão bons, com um bom rumo. Que bom, né? Eu fico muito orgulhoso, viu, Vlamir Brandalize, de nós estarmos ao vivo aqui no Tempo e Dinheiro, passando essas informações preciosas. Enquanto que o mundo está tremendo, nós estamos felizes. Estamos vendendo lenços, Vlamir. Exatamente. Nós estamos vendendo o lenço e o algodão para fazer o lenço também, né, João? É maravilha. Ô, Vlamir, mas o foco mesmo está no câmbio, né? Se não aproveitar agora 6,5, vai aproveitar agora, vai esperar cair? Como é que é a posição? O câmbio está num valor aí acima de R$6. Ele está valorizado, ele está tecnicamente valorizado. Então, aquele que conseguiu fazer posições aí de insumos a 5,60, pegou um câmbio lá embaixo. Agora o câmbio está lá em alta, né? Agora ele está lá em cima. Lá em cima é hora de fazer fechamento do grão, né? Das vendas dos produtos, né? Fazer fechamento e garantir média de cotação, né? Então, esse é o momento. Sim. O produtor pega câmbio na alta para vender o que ele está produzindo e câmbio na baixa para comprar os insumos. Aí ele faz uma relação de troca aí para plantio aí com custo baixo, né? De grãos para produzir, né, João? É isso que é o importante aí do setor, né? E esse movimento de turbulência, ele abre muita oportunidade. Porque o produtor não pode ficar só olhando esses canais aí que estão vendo só tragédia, que o mundo vai acabar. E o produtor tem que lembrar, a lógica é, com crise, sem crise, com guerra comercial, sem guerra, todo mundo vai continuar comendo no mundo, né? E nós que trabalhamos com comida, desde a área dos grãos até as áreas das proteínas e bebidas,
a gente tem que aproveitar os momentos, né? Então, é a hora, nós estamos aproveitando. Já estamos aí com perto de 94 milhões de toneladas da safra negociada, ainda tem muita soja na mão do produtor para ser negociado, mas o giro está andando, nós estamos com um ritmo de negócio mais acelerado que a média, né, João? O produtor está aproveitando os picos de cotações e está fazendo. Pois é, vamos falar de prêmio já já, e eu vou falar de dólar, a utilidade, a utilização do NDF com o Vitor Caso já já lá de Sinop, mas antes vamos focar em Chicago, porque hoje o preço da soja é formado por Chicago, todo mundo sabe, dólar e prêmios. Mas Chicago deixa Chicago de lado? Não. Você acha que devemos deixar Chicago de lado ou fazer uma posição, Vlamir? Olha, tem que olhar, né, João? Depende do tempo que o produtor tem, né? Se ele tem muito tempo para trabalhar, ele pode pegar um setembro, por exemplo, e acreditar que o setembro vai se valorizar lá na frente. Ou vamos pensar mais longe, vamos pegar um maio de 2026, que está aí perto dos 10 dólares. É bem provável, quando chegar lá em maio de 2026, ele vai estar em 11. Então, o produtor tem que olhar por esse lado também. Então, dá para se posicionar na bolsa, mas hoje nós estamos trabalhando mais pesado em cima de variação cambial aí nesse momento, né, João? Tá. Daqui a pouco, então, a gente entra no NDF, mas vamos aos cavalões. O cavalão passou ontem nos prêmios, hoje ele está um pouquinho refugado, é isso? Os prêmios, João, em função de que quando o dólar sobe, é natural que o prêmio também seja pressionado para baixo, né? É muito difícil a gente acontecer, que né, o ideal para o produtor é ter Chicago em alta, dólar em alta e prêmio em alta. Isso acontece? Acontece, mas são raras as ocasiões. O que acontece que é mais comum é ter, às vezes, dólar em alta, prêmio em baixa, Chicago mais ou menos, às vezes Chicago em alta, prêmio em baixa, dólar mais ou menos, às vezes tem prêmio em alta, Chicago em baixa, e o produtor tem que ir aproveitando essas flutuações para ir fazendo a sua posição. Dá para ver que hoje o prêmio aí já voltou aí ao que estava nos menores níveis em 2, 3 semanas. Então já está no maio, e o comprador falando de 65. Semana passada, que era cavalinho encilhado de prêmio, ele pagou 100. Então é 35 pontos de diferença, não é muito, né? Isso dá quase 80 centavos de dólar por saca só no prêmio. Tá, e outra coisa, né, Vladimir? Vamos ser humildes nada, vamos fazer a devida reverência aqui ao Vlamir Brandalize. Se no passado, as safras passadas, o pessoal perdeu muito dinheiro, eles aprenderam a olhar a gente. E aí muita gente te segue. Então você está dizendo, olha o cavalinho, o pessoal vai, né? E se você quer saber dos prêmios, está aí o telefone para você entrar no clube, porque os prêmios dos portos, exclusividade da Brandalize, que manda para nós também como exclusividade aqui dentro do clube, você vê os prêmios, sabe todas as cotações nesse instante. Olha o telefone da sua tela aí, 19998132915. Rapaz, tome tento, né, Vlamir Brandalize? É isso aí, João Batista, vamos lá, no dia de negócio. Vai continuar negociando à tarde. Tá bom. Tá, então vamos deixar o dólar, vamos para os prêmios. Olha, mercado de prêmio hoje ele está mais frágil, né? Normal. Vamos explicar o que está acontecendo aí, João. Primeiro que nós temos que olhar quem que é o nosso maior comprador. Chama a China. A China tem mais de 4 mil anos de história de comercialização de produtos, de negócios. Os chineses têm 4 mil anos de negócios. Nós temos 500 e poucos anos de história, de vida, no Brasil, né? E de negócio a gente não tem nem 100 anos, né? Então, veja comparado, um tem 4 mil anos de história de negócio, outro não tem 100 anos no total. Então, o chinês sabe que ele tem que trazer um valor, mesmo com esses picos de alta de dólar, um valor que consiga atrair vendedores, para ele conseguir comprar posições. Nesse momento, Chicago aí perto de 10 dólares, ele pagando um prêmio de 70, 80, dá 10,80 na somatória, no Porto. Então, é uma soja barata, porque se ele comprar soja americana hoje, e com as tarifas, a soja vai custar 12 e pouco, 13 dólares por bushel. É inviável, nesse momento eles não estão fazendo negócios novos por lá. Mesmo que hoje teve negócio, hoje a USDA anunciou 198 mil toneladas de soja vendidas, não anunciou para quem? Pelos boatos que me falaram, parece que teria sido para a Espanha, não para o chinês. Então, está tendo negócio dos Estados Unidos, mas de compradores terceiros, fora do rol da China.
E nesse momento, o chinês sabe que o produtor brasileiro está disposto, quando a soja trabalhar em 142, 146, 148, que teve negócio também lá na posição mais longa, o produtor está vendendo, porque ele está pegando em reais aí com margem, porque dá uma condição favorável para ele. Então tem oferta nesse nível. Então ele chega no prêmio, naquele número ali, e diz, ó, deu 142, 144 no Porto. Esse tem vendedor, pronto. Daí vai equilibrando. Se cai Chicago, melhora um pouquinho o prêmio. Sobe o dólar, baixa um. Para ele manter o nível e continuar comprando com lucratividade para eles também, né, João? Porque eles também olham internamente para a questão da demanda do setor de ração e não pode disparar as cotações imediatamente sem ter uma lógica, né? Então o mercado comprador também é muito esperto e está comprando muito, né? Porque o produtor viu que as cotações voltaram a níveis que ele não pensava que voltasse, né? Porque nós, até poucos dias atrás, nós estávamos com cotação de R$ 132 a 137 e agora nós estamos quase R$ 10 a mais, João, nos portos. É sinal de que o produtor, opa, agora voltou a mais ou menos o que eu imaginava. Então, voltou a negociar. Nós já estamos aí com a safra nova, 25, 26 também. Já estamos aí, nesse momento, talvez 10% dela negociada. Isso, quer queira ou não, são mais de 17 milhões e meio de toneladas da safra 2026 negociada. O produtor vai aproveitando, porque tem posição também lá para 2026. Então, o mercado ele está girando e os produtores que fazem médias, fazem acompanhamento de custos, e eles estão fazendo giro, não estão deixando o tempo passar, não estão sonhando, né? Porque sempre aparecem os milagreiros, né, João? Aí se amanhã o mercado der mais uma altinha de R$1, R$2 nas cotações, já vai aparecer gente falando que não venda, que vai a 200. Isso aí a gente já viu essa história aí. E daí o produtor fica com o mico na mão, depois que o mercado não for, né? Então o produtor está fazendo, aproveitando, e vai abastecendo o comprador também, né? Porque você tem que ir abastecendo o comprador para ele se sentir que está comprando bem, você está vendendo bem, para todo mundo ser feliz, né, João? É isso que está acontecendo no agro. Por isso que eu estou animado nesse momento de tempos de turbulências, porque é em tempo de turbulência que a gente vê quem é bom, né? Se você está animado, eu estou mais ainda. Bom, que privilégio, né? Professor de MBA, viu? Vlamir Brandalize é professor de MBA, é um grande comunicador, um grande cara, um grande parceiro, professor de MBA aqui na Exalc, dos alunos da agronomia. Que beleza. Ô, Vlamir Brandalize, antes de a gente ir para o milho, duas observações. Uma é do Fernando Sofiati, o Fernando César, que é o nosso assessor de investimentos, credenciado pela CVM. O que está acontecendo, né? Nós temos um telefone, temos um assessor de investimento à sua disposição. E aí, por quê? Porque você precisa saber o valor dos prêmios. Porque, pega Chicago, pega prêmio, sim, mas quanto custa a posição de Chicago? Quanto custa na B3? Você precisa saber. Então, vai fazer um investimento em milho, quanto custa o prêmio? Então, tem que ligar nesse novo número. Esse é o destaque. E o Fernando César falou, ô, João Batista, fala aí que mudou meu telefone, porque era muita gente ligando, então separamos um telefone específico para assessoria de investimentos. Então, o novo telefone está na sua tela aí, então é o 199-7110-8610. 7110-8610. Esse agora é o telefone exclusivo do assessor. Só que o pessoal estranhou e achando que era trote, né? Então, nesse momento dessa confusão, essa torre de Babel, precisamos alertar. Se aparecer na sua tela esse telefone chamando 199-7110-8610, não estranhe, atendam, porque é o Fernando César dando um recadinho para você. Olha o prêmio. Então, repetindo, 199-7110-8610 é o telefone do Fernando César. Beleza, pessoal? Tá. E a segunda alerta é, perguntando para Vossa Senhoria, gostou da nossa tábua de carne? Você que é cozinheiro de primeira, churrasqueiro, você viu? É uma pedra maciça essa tábua, rapaz? Essa é uma tábua espetacular, João. Essa tábua é fantástica. Eu tenho uma parecida com essa aí, já faz uns 30 anos que a gente corta uma carninha em cima e ela nem marca a tábua, de tão boa que é. Veio do Trairão lá do Pará, do meu amigo, depois eu vou falar sobre ele. Mandou, você viu, ele gravou, é do Tempo e Dinheiro. Aí mandou-se pesado, veio um caminhoneiro trazer. Eu falei, meu Deus, será que eu vou doar isso? Eu vou sortear isso? Eu vou ficar para nós esse negócio aí, mas é um baita de um prêmio. Então nós estamos decididos, né, Vlamir? Vamos sortear de graça e de grátis
para os assinantes do clube essa tábua fantástica. Ô Gleidson, pode rodar o comercial de novo? Olha que negócio interessante. Mostra aí. Não tem? Não tem? Ah, daqui a pouco. Espera aí que o Davi já vai correr lá e botar o videozinho na mão do Gleidson. A tábua, rapaz. Ei, só faltou a picanha, hein? E agora? Agora tem que mandar a picanha junto, né? Tá bom. Ok, daqui a pouco eu vou te mostro o mandar vídeo. cabotear lá para o pessoal lá que fez o Sim, Ed. e depois da tábua, nós vamos ter, tá chegando cafés especiais. E de Antônio Olinto, o que veio para sortear? Ah, vamos mandar cabotear lá, é a terra da caboteagem. Então tá bom, tá feito o jogo. Ok, vamos agora ao que interessa. Vamos aos preços do milho. Oferecimento da ferramenta Inovipab no ar, Gleidson. Notícias do milho. Oferecimento Inovipab, a ferramenta do produtor rural. Muito bem, os preços do milho nesse dia complicado, na estabilidade, só o primeiro vencimento está no vermelho. O maio, lá, o milho americano está valendo 4,68 em Chicago, uma leve queda. E o julho, leve alta, de 4,75, setembro 4,40, dezembro 4,47. O que interessa para a gente é o milho brasileiro, na B3, base de Campinas, todo subindo. Gente, é dia de comprar, é dia de fazer a posição, hein? O Robson Polotto falou ontem com a Fernanda Custódio sobre a posição do milho à frente, da G-Trade. Ligue para o nosso assessor de investimentos. Daqui a pouco vamos colocar o telefone. Desculpe, maio, R$ 81,35 a saca, 1,43 de alta. O julho, 73,59. Setembro, 73,39. Novembro, 76,10. E aí, Vlamir, o que a gente olha esses preços e qual é o comichão que dá? Olha, João Batista, cavalinho encilhado passando aí no milho, né? Então, tanto B3, cavalinho encilhado, tanto Porto, também cavalinho encilhado. Estamos no melhor momento, novamente, do ano, na temporada do milho, João. E o milho safrinha, o produtor está vendo aí, as posições vão dar uma rentabilidade para ele, se ele souber aproveitar as oportunidades, com margem operacional para os produtores melhor do que a soja. Então, o produtor tem que ficar muito atento, né? Começando a aproveitar, né, as oportunidades. A B3 está dando, né? Aí você pega olha o novembro aí, 76. Então, se garantiu 76, é aquela posição. Se o mercado chegar lá na frente e vier uma super safrinha e o mercado de Porto despencar, você pega a diferença ali na B3, né? Vamos supor que pegue 4, 5, 6 reais aí, que você acaba compensando o grão disponível, né? Então, isso é importante. Ou você faz a venda no Porto aí, que nem está tendo oportunidades, o Porto também está no melhor momento do ano. E aí você quer continuar no mercado, pega uma posição ali na B3 e continua. Se o mercado continuar reagindo, você consegue carregar. As oportunidades que tem de trabalhar nos dois lados, é só o produtor que tem, que ele vai ter o grão, que ele vai segurar ou vai vender, e ele tem o papel, se ele segurar é uma posição, se ele vender o grão, ele pega uma posição com possibilidade alta. Se ele tiver o grão na mão e não quer vender, ele tem que pegar o contrato ali, a opção, com a possibilidade de segurar baixa, né? Se o mercado cair, ele já está protegido. Então, esse o quadro que a gente tem, e o mercado está numa semana muito boa de milho, João. A semana de cavalinho encilhado. Veja como é que abril está trazendo oportunidades, né? Então, nós tínhamos aí, a semana passada, quem pegou o prêmio de soja, pegou o prêmio 20, 30 pontos melhor. Essa semana estamos com milho aí lá em cima, né? E estamos com o dólar aí acima de 6. Então, as oportunidades tem, né, para o setor. Por isso que essa movimentação toda está abrindo janelas, né? E a gente tem que ir aproveitando, né? O produtor não pode ficar só assistindo e daqui a 2, 3 meses, quando os Estados Unidos e China chegarem no acordo, sentar na mesa e der uma acomodada geral no sistema, e daí quando tiver um acordo, João, a gente tem que alertar. Mais cedo, mais tarde, China e Estados Unidos vai fazer acordo. Eles não vão ficar brigando para sempre. Então vai ter acordo. Quando chegar um acordo, o governo americano diz assim, mas e com relação à soja? A China, eu vou comprar 20 milhões de toneladas de soja de você. E daí, olha, não, mas já comprei o que eu precisava no Brasil, não vou comprar mais no Brasil. E aí, como é que fica? O produtor tem que ficar atento. Mais cedo, mais tarde, eles vão chegar e dizer, ó, agora eu vou comprar a soja de vocês. Tiro as tarifas, vocês baixam as tarifas de vocês aí, a gente volta a negociar e eu quero a soja.
É assim E que o cara funciona fica a briga. olhando, fica vendo a barba crescer. Olha, ó o dólar. O dólar estava 6,05 na abertura do programa, agora 6,03. Fica olhando, né? Pega o telefone. Põe o telefone aí do assessor de investimento, que é importante. Vou fazer o milho na B3. Quanto custa? Liga para o Fernando César. Tá aí. Você que está dentro do clube, 199, 7110 8610. Mudou o telefone do cara, hein? Então não se assustem. É um telefone exclusivo da assessoria de investimento do Tempo e Dinheiro, ligado à G3, ligado à Critéria, ligado à XP, para você saber do preço. O importante é o pulo do gato. Quanto é o prêmio? Pum! Bom, vamos ilustrar essa conversa. O seu amigo Moacir Guarnieri, cara, ele está com milho. Põe o vídeo do Moacir, olha o milhão do Moacir. Boa tarde, João Batista. Boa tarde, amigos do Tempo e Dinheiro. Estamos aqui olhando o milho, ó. Milho verde já aqui, ó. Olha que milho bonito aí. Mandei uma foto pra você aí, ó. 22 careiras na espiga. Rapaz, será que vai render? Tá bonito, tá bonito. Ontem aqui deu 40 milímetros aquela chuva lá de tarde. E aí tá super molhado o chão aí, ó. Tamo aqui, dando uma avaliada, tá saudável o milho, ó. Lagartinha tem, João Batista. Não tem o que fazer não, filho. Lagartinha tem. Mas vamos fazer o quê? Ela tá se escondendo atrás da espiga agora aqui, ó. Não é fácil. Mas estamos na lida. Acho que não vai estragar muito não. Tá? Um abraço. As carreirinhas do cara aí, ó. Conta aí, Vladimir. Olha o milho verde, cara. E junto a esse milho verde, estão chegando aqueles amigos do Moacir que gostam também do milho dele. Mostra aí a foto dos amigos do Moacir. O que é isso daí, cara? Quem que tá comendo esse treco aí? Olha, João, esse tá com cara de que ser as baitacas, os caturritas, os passarinhos, né? Mas tem uma foto que nós estamos colocando lá no grupo do pessoal, os amigos do milho verde. Papagaio, essa linha de passarinho. Não. Aqueles caras chegam de carro, encosta na estradinha à beira da lavoura, não tem ninguém vendo, enche o carro de milho. São os amigos. Esses amigos aí para mim. Vou te contar, viu? É questão de milho ética. Verde, mas tá milho, bom. Ô João, Oi. O milho, quando ele chega no ponto de milho verde, depois de uns 3, 4 dias já fica duro, já não fica bom para cozinhar. Ele é muito rápido, ele passa do ponto, né? Então... Só botar um cartaz. A semana que vem ele já tá duro, esse milho. Esse milho do Moacir aí, esse aí já tá garantido. Esse já não tem mais perda daqui para frente. Viu, Moacir? Põe aí uma faixa. O milho tá duro, não venha não. Aqui. Agora, vamos fazer o contraponto, sempre tem o contraponto, né? Vamos voltar para a soja. Vamos lá para Palmeira das Missões, lá com o Cássio Peixoto. As perdas, deu granizo. Olha que tristeza, cara. Veja aí. Não, o povo gaúcho está sofrendo, hein? Veja a situação da soja lá do Cássio Peixoto, lá em Palmeira das Missões. Mostra, Gleidson. Boa tarde, João Batista, amigos do Tempo e Dinheiro. Cássio Peixoto, aqui de Palmeira das Missões. Dia 8 de abril, hoje de 2025. Nós sofremos aí com a estiagem, como eu enviei há uns dias atrás aí foto da minha colheita, né? Infelizmente, aqui a nossa lavoura foi acometida pelo granizo, né? E a perca ainda é maior. Então, só para mostrar um pouco aí do tamanho do estrago, né? O granizo danificou bastante, né? Nós temos plantas abrindo aí, ó, que vão estourar depois na hora da colheita, né? Então, aqui a parte onde já colhemos um pouco aí, ó, onde já foi colhido, que fica no chão aí, ó, tá branco de grão aí, ó, né? Olha aí como que tá. E aqui a nossa lavoura que ainda falta colher, né? Lá em cima tem um monte de calcário já que a gente puxou mais cedo. Se soubesse que ia acontecer toda essa dificuldade aí, a gente até não teria puxado, porque é um compromisso a menos. Mas estamos aí, João. A boca não é boa, mas nós não vamos flochar. Não podemos flochar. Vamos produzir alimento para esse Brasil aí. Muito obrigado e um abraço a todos.
Muito bom, Cássio Peixoto. A boa notícia, a única boa notícia que eu posso dar para eles é que o tempo vai melhorar. Depois desse chuvarel que passou ontem e hoje, está indo para o Atlântico, né? E dá uma melhorada para o pessoal. Vai secar, o sol vai aparecer. Agora tem outra frente, lá domingo vem outra frente. Como diz o outro, é um saco, hein? Difícil trabalhar em céu aberto, hein, Vlamir? João Batista, e principalmente o Rio Grande do Sul, que está numa zona aí de alto risco, né, de problemas, né? Não é desse ano, já é o terceiro, quarto ano de problemas, né? Então, complicado, João Batista. Isso obriga o produtor a cada dia ter mais tecnologia para enfrentar falta de umidade, falta de chuvas e também começar a olhar até as cultivares agora que tenham condições de segurar a vagem mais fechada, né, João? E até isso que já tem que buscar para se conseguir aí não ter todo esse estrago quando passa um granizo, porque o granizo faz um estrago violento, né? Chega a perder toda a safra, né? Viu que dava cheio de grão ali no chão, né? Ali ele perdeu aquelas áreas ali, ele perdeu quase toda a produção, né? Agora, essencialmente tem que ter informação. Então, para você ter informação, por favor, preste atenção no nosso convite, entre como sócio, assinante do Clube do Tempo e Dinheiro, notícia em tempo real. Temos 15 grupos. 15 grupos. É uma comunidade de informação que nós criamos e estamos selecionando. Temos para você 15 grupos. Pessoal que só gosta de soja tem um grupo, pessoal que só gosta de pecuária tem outro, pessoal de clima, pessoal de política, grupos separados para não ficar repetindo as notícias. Era uma avalanche de notícias, estamos separando. Agora é notícia, cada um no seu quadrado, né, nas editorias, um show de informação, tudo em tempo real, pessoas de responsabilidade colocando as notícias ali, comandadas pelo Giovanni Lorenzon, que não começou ontem. Portanto, entrem no Clube do Tempo e Dinheiro. E para você que já é assinante, nós estamos dando de grátis e de graça, 5 tábuas de carne. Você que é churrasqueiro, agora sim, vamos ver o vídeo de novo. Olha o vídeo da tábua de carne aí do Tempo e Dinheiro. Mostra. Você que é assinante do Clube do Tempo e Dinheiro, olha que presentaço estamos trazendo para você. Uma tábua de carne exclusiva do Tempo e Dinheiro para os assinantes do clube. Então, como é que você faz para concorrer a essa tábua de carne? Você que é churrasqueiro de final de semana, olha como ela é poderosa, maciça. Nós temos 5 unidades para sortear para você, de graça. Como é que você faz? Entre no nosso grupo Fale Conosco, coloque ali uma mensagem, 3 palavrinhas. Sorteio, tábua do T&D. E você está dentro desse sorteio. Uma semana para você se inscrever. Entre no Fale Conosco, sorteio, tábua, T&D, e você está dentro do concurso para ganhar uma tábua exclusiva do Tempo e Dinheiro. Que presentaço, hein? Para você que é assinante, vocês merecem todo o nosso carinho e respeito e vamos em frente. Quer uma para você, Vlamir? Olha aí, essa é o sorteio para Páscoa, João? Nós vamos dar uma semaninha para os caras se inscreverem. Tem que entrar lá no grupo Fale Conosco, porque senão confunde tudo. Fala no Fale Conosco. E é porque é tudo automático, a dona Léa da Luz vai saber quem está se candidatando, né? E aí o Pedro Braga, nosso TI, vai fazer o sorteio tudo eletrônico. E se você botar o seu nominho lá, né? Vai que, né? Você tem sorte na vida, né? Hein? Daí o pessoal vai dizer que é nepotismo. Por quê? Não, é verdade, é verdade. Mas você merece. Vamos ver se vem mais. Vem lá do Trairão, lá do Pará, essa tábua. Aí, beleza, hein? Que fale de novo do telefone da assessoria de investimento. Tá bom, vamos lá, fala de novo. Ó, vamos contar a história. O nosso assessor de investimento tinha um telefone que era o telefone do clube. Aí começou a confundir, muita gente ligando. Então, agora, esse é o telefone. Se bater aí no seu celular, é o Fernando César te ligando, dizendo, pessoal, olha que baita chance. Então, esse é o novo contato do assessor de investimento reconhecido pela CVM, hein? Então, 199-7110-8610. Não estranhe, é o Fernando César te ligando. 97110-8610 é o telefone do assessor de investimento. Brandalize, recado final para os produtores. Agora deixa a tábua de carne de lado. Vamos ao Olha, João Batista, eu estou olhando aqui que o pessoal está me passando aí do mercado para ver como é que gira, né? E o produtor tem que aproveitar as oportunidades. Agora já está... Os compradores compraram 1,5 milhão de toneladas hoje de soja e a maioria já está fora do mercado. Então, perante o que rodou aí até uma e pouquinho da tarde, até agora há pouco,
Agora, já às 2 da tarde, eles já estão falando cerca de R$2 abaixo na soja nos portos do que estava de manhã. E aparentemente o dia foi, né? O dia de cavalinho encilhado, mercado firme, tanto da soja do milho, mas aparentemente os compradores compraram mais do que esperavam hoje e já estão abastecidos, e agora à tarde pouco negócio, já estão falando vai girar. Olha os caras chamando aí. Break news. É isso aí. Tá, depois você manda as informações lá para dentro do clube. Vladimir Brandalize, muito boa tarde, vamos em frente. Deus até amanhã, abençoe. João Batista. Amanhã é quinta-feira, dia de uso da manhã. Vamos, até amanhã. Maravilha. Deixa eu completar essa parte aqui, mostrando as cotações do trigo. Como é que estamos com o trigo lá em Chicago? Estamos no vermelho, mas é leve vermelho. O bushel do trigo para maio, 5,39, julho 5,52, setembro 5,67, dezembro 5,88. Cavalinho passou na soja, hein? Preste atenção, hein? Bom, ô Fernanda, daqui a pouco eu volto falando com o Vitor Caso sobre câmbio. Câmbio, já mandou. Combinado, João. Enquanto isso, a gente dá continuidade ao TD dessa quarta-feira e aí a gente já vai mostrar as informações do mercado de hortifruti. Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Preços atualizados na tela, segundo informações do CPEA e também do time do HF Brasil, já compartilhando com vocês, temos o leite, fevereiro 2025, R$ 2,83 o litro lá no Paraná. Ovo branco, caixa com 30 dúzias, R$ 207,43 lá em Belo Horizonte. A batata, saco de 25 quilos em R$ 33,20 em Guarapuava. O tomate atacado, caixa de 20 quilos em R$ 170 aqui em Campinas, São Paulo, e a laranja pera in natura, preço ao produtor, a caixa de 40,8 quilos em R$ 102,38 na Grande São Paulo. Bom, e vocês sabem que quarta-feira é dia da gente atualizar as informações do mercado da mandioca. Na semana passada a gente viu uma movimentação maior, principalmente no mercado da fécula, e isso resultou em negócios efetivos. Além disso, a gente tem acompanhado uma maior presença também dos setores industriais, o que já sinaliza uma mudança nesse mercado. Quem vai trazer essas informações a partir de agora é o Fábio Isaías Felipe, direto do CPEA. Mercado de mandioca. Oferecimento SIMP, Sindicato das Indústrias de Mandioca do Estado do Paraná. Observamos uma boa movimentação no mercado dos derivados de mandioca na semana passada. Primeiramente, falando da fécula, nós vimos que essa maior movimentação, inclusive, acabou resultando em mais negócios efetivos. E, além disso, esses efetivos distribuíram-se entre mais setores. E chamou a atenção também o fato de maior presença de compradores de segmentos industriais. Isso aí acaba sendo uma sinalização de que o mercado começa a ensaiar alguma mudança. E, obviamente, esse cenário esteve bastante atrelado à reposição de estoques em alguns setores e também o fato de haver uma expectativa altista por parte dos demandantes que passam a querer se posicionar nesse momento para se proteger de possíveis elevações ainda mais expressivas. Na semana passada, houve uma alta de 0,9% na média semanal, que foi para R$ 77,65 por saca de 25 quilos. Estamos falando da fécula FOB Indústria. Esse valor é equivalente a R$ 3.105,98 por tonelada. Importante destacarmos também que, comparando a média da semana passada com o igual período de 2024, temos uma alta ainda de 11,4%. Além dessa movimentação maior, os estoques acabaram subindo menos. Então, a alta que observamos na semana passada foi algo próximo de 2%. Em relação à farinha, não tivemos um cenário tão diferente. Mercado ainda com uma demanda mais fortalecida, principalmente para negócios tendo como destinos estados diferentes daqueles de origem. Enfim,
mercado que até então vinha mais regionalizado, agora ficou mais abrangente. Também por conta de reposições de estoque, principalmente no segmento atacadista. Então, no caso da farinha de mandioca fina, a alta semanal foi de 0,4%, com a saca de 50 quilos a R$ 121,69, que é um preço na indústria. No caso da farinha grossa, a alta foi de 0,8%, com um preço médio de R$ 92,85. Então, ao que nos parece, as elevações, né, ou esse movimento de maior estabilidade nos preços de raiz, vem refletindo nos preços dos derivados de mandioca e, consequentemente, essa demanda vem se mostrando mais fortalecida já nas últimas semanas. Enfim, esse foi o nosso informativo semanal sobre o mercado dos derivados e em breve voltamos com mais informações. Mercado de Mandioca tem o apoio do SIMP, Sindicato das Indústrias de Mandioca do Estado do Paraná. E nós já vamos voltar com João Batista Olive, porque agora é hora da gente falar da venda na hora certa. É isso, né, João? Com duas datas específicas, preste atenção. No dia 21, que é o feriado da outra semana, e no dia 30, na verdade, dia 30 deste mês. Duas datas em especial. Mas, primeiramente, o foco está no câmbio, no tal do NDF. Vamos falar com o Vitor Caso, direto de Sinop. Vitor, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, tudo bom, João? Boa tarde, pessoal que está assistindo a gente aí também. Temos oportunidade hoje no mercado, né, João? Mas essencialmente no câmbio, é isso? Exatamente, né? O Chicago está no 0 a 0 ali, né? Prêmios tem mantido firme também, mas a gente não pode esquecer que o preço da soja é Chicago, custo, prêmio e dólar, né? Muitas vezes a gente tem que trabalhar esses componentes de uma maneira separada. Aí, ó, batendo 6,2 agora, chegou a bater na máxima hoje 6,11, quase 6,12, né? Na máxima do dia de hoje. Então, o câmbio extremamente volátil aí, com esse mercado internacional, com essa tarifação China, Estados Unidos, um risco de recessão global, isso aí vai puxando o câmbio para cima aí nessa semana, né? 0,10 cents de diferença, né? 6,10 para 6,2. Cara, não pode ficar olhando, né, Vitor? E aí, outra? Diga, por favor. Se você for pegar quinta-feira, era 5,60 e o câmbio estava rompendo ali uma linha de baixa, né? E agora bater 6,11 hoje, o que pegou de manhã no mais alto do dia, o câmbio não é para amadores no Brasil, né? Mas a gente tem que lembrar que isso traz oportunidade, principalmente olhando a curva de câmbio futura, né? E a recomendação, você é um cara que se dedica a isso, você está oferecendo uma espécie de um acompanhamento para os produtores que quiserem vender na hora certa, vender e comprar, vamos prestar bem atenção. E no câmbio, você diz o quê? Tem que fazer NDF. O NDF, para quem o pessoal às vezes vê essa sigla em inglês, esses negócios, nada mais é do que um contrato a termo, vamos trazer para o dia a dia, né? Um contrato de dólar que você vai travar dólar lá para o ano que vem. Então, você trava $100 mil hoje, por exemplo, a um câmbio aí vamos pegar aí 6,51, 6,52 para daqui um ano, daqui a 11 meses, mais ou menos. Então, o câmbio ele tem essa curva positiva, e isso favorece muito aí o preço em reais depois para o grão lá na frente, né? Claro, né? 6,50, cara, olha que maravilha. Ah, não, pode ir para 7, 8, esse Lula maluco, pode. Agora, se cair, você está com 6,50, é seu. Exato. É bem mais provável que você vai se aguentar nesse 6,50 aí, né? O dólar pode baixar de 6 e a sua posição é 6,50. Vai deixar passar isso, Vitor? Exatamente. Também, se a gente olhar no dólar de tela, né, o máximo que ele bateu foi o 6,30 ali naqueles dias que o Haddad anunciou lá a isenção do imposto de renda e tudo mais. Então, o câmbio futuro ele dá essa vantagem, né? Um câmbio que você nunca viu, né, no disponível até hoje, mas lá para frente ele existe, então também é uma alternativa aí para quem tem contrato em dólar e quer travar, para quem tem contrato componentes que travam os componentes separados também e pode estar fazendo essas travas de câmbio. Lembrar de nunca cruzar moeda, né? Se o insumo está em dólar, deixa em dólar. Mas isso abre oportunidade para a gente
focar também em começar a travar um câmbio, e um câmbio que a gente até hoje não teve no Brasil, vamos dizer assim, no disponível, né? O câmbio spot nunca bateu esses 6,50, 6,60 aí que você consegue para daqui a um ano, por exemplo, ou 11 meses, né? Tá, o Vitor Caso é nosso parceiro na comercialização física, principalmente, claro, olhando os futuros, mas está na hora de vender, está na hora de comprar. Agora temos que olhar os insumos, né? Com base no dólar, com essa guerra tarifária da China. Muito cuidado nesse momento. Tenha assessoria do Vitor. Põe o telefone do Vitor aí para o pessoal tomar a informação. O que você está dizendo para os seus produtores que te seguem? Está na hora de comprar os insumos também, fertilizantes, sementes? Como é que é isso? A semente, eu acho que o bonde, se não passou, tá passando, né? Não dá para deixar semente de soja para em cima do laço, por uma questão de qualidade, por uma questão de condição comercial. Comumente, né, os melhores momentos de compra de semente acabam sendo ali junto com a colheita, pós-colheita. Então, é exatamente esse momento que a gente está passando agora, já de olho na safra 25, 26. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Fertilizantes, a gente teve um excelente momento de cloreto no começo do ano, o fósforo veio firme as últimas semanas subindo, a conta não fecha para a maioria dos produtores, mas o importante é acompanhar, né, João? Às vezes a gente não está no melhor momento para fósforo e potássio na soja, mas às vezes é melhor sair quando está vermelho do que quando está roxo, né? Minha avó falava. Então, é importante acompanhar isso, porque algumas regiões a gente vê que teve algumas feiras acontecendo aqui no Mato Grosso, Goiás e Minas também, e isso dando algumas condições especiais de campanha, né? E olhando também nitrogenados, safrinha 26, a gente vinha vindo semanas de queda, nessa última semana agora deu uma corrigida para cima, então também é uma oportunidade também de já estar olhando a safrinha 26, né? Mesmo que às vezes o pessoal fala, nossa, mas nem colhi o milho ainda, mas o mercado já está dando oportunidades aí para estar fazendo relação de troca com o milho safrinha disponível agora, que vai ser colhido e com entrega de nitrogenado no final do ano. Colocando aí o telefone da assessoria de investimento, o Vitor Caso está dentro deles. Nós vamos passar esse contato para o Vitor. Ligue agora dizendo, quero saber, quero conversar com o Vitor, né? Não vem ao caso, mas é o Vitor Caso, 199, eu perco a amizade, mas não perco a piada. Vamos lá, 199-7110-8610, é o telefone do meu amigo Vitor Caso, sabe tudo esse garoto, é bom, hein? Isso é bom. Muito bem, olha aqui, eu falei de duas datas. Vamos à segunda data, depois a gente volta na primeira. A segunda data é muito importante para todos vocês. 30 deste mês, 30 de abril. O que significa essa data, Vitor? Esse é o dia das bruxas do produtor rural, né? Quando as contas chegam e mais importante do que ter as contas, né? Você planejar as vendas para estar cobrindo essas despesas que vai ter agora. Então, a gente viu o Brandalize falando agora há pouco que rodou 1 milhão e meio de toneladas de soja, e é de se esperar mesmo que nessas semanas, né, a semana passada, essa, talvez a próxima, o produtor venha fixar mais soja ou fazer mais vendas, por causa desse famoso 30 do 4 que está aí batendo na porta. Indiferente de, pessoal, né, o mercado vai subir, vai cair, indiferente de aonde vai o mercado lá para frente, não compensa a gente pegar dinheiro a juro, pagar juro, postergar a dívida apostando numa alta de soja. Pode ser até que ele suba, mas é uma especulação muito grande e com o custo a gente não especula, né? Custo é uma coisa que a gente trava e vai dormir tranquilo, sabendo quanto que deve, como é que vai pagar. Então, semana passada foi uma semana de bastante negócios também no mercado físico, né? Chicago caiu, mas os preços se mantiveram no físico, né? E essa semana também, dólar subindo, tudo isso dá oportunidade para quem ainda tinha que vender mais um pouco, para quem ainda precisava fazer mais um pouquinho de comercialização ou está 100% em aberto. O mercado está se mantendo firme no mercado físico, né? Os preços físicos, apesar da volatilidade que a gente tem no Chicago ali, mas isso dá uma oportunidade para travar o que precisa ser travado, vender o que precisa ser vendido aí de olho nesse fim de mês que está chegando, né, João? Para espantar o medo do dia 30, nós temos uma outra data, agora a segunda data. Antes do dia 30, dia 21. Dia 21 de abril, feriado, segunda-feira, você está tranquilo, legal. Você está sendo convocado pelo Vitor para participar de uma live gratuita, dia 21. Pode se inscrever. Põe a palavra lucro, é isso mesmo, Vitor? Ou vai no telefone? Lucro, essa é a palavra para receber lá o link. Quem está no meu Instagram, quem tiver aí no YouTube também, né? Acho que deve ter o link aí para se inscrever dia 21, às 20 horas de Brasília. Então, segunda-feira à noite,
fez tudo que tinha que fazer de dia, de noite, é hora de estudar. Nós vamos fazer uma aula completa para o produtor rural, trazendo, né, essas oportunidades e explicando, porque igual o NDF, você fala, tá na hora de fazer, mas às vezes o pessoal não sabe o que é o NDF, não sabe aonde faz, como que faz. A gente fala muito de Chicago, de prêmio, isso, você estava falando mais antes aí sobre fazer posições lá com a G-Trade, com o pessoal, com o assessor de investimento, o produtor vê, ele quer fazer, mas muitas vezes ele não entende como, não sabe como pedir às vezes, né? Até nem quer fazer um negócio, mas não sabe exatamente como. Então, nessa aula, nós vamos explicar muito mais sobre a comercialização, sobre essas ferramentas, sobre estratégia. Então, conteúdo inédito, exclusivo para o produtor rural, dia 21 às 8 da noite de Brasília, às 21 às 20 horas, para você, de uma vez por todas, tirar essas dúvidas aí para vender na hora certa. Né? De graça para entrar nessa live, você que está nos assistindo no Facebook, no Instagram e tal, você pode escrever ali na descrição, lucro, está lá dentro. Ou põe o telefone, Gleidson. Olha o telefone do assessor de investimento. Certo? Tem os dois caminhos, né, Vitor? Tem os dois. Não tem como não se inscrever, é muito fácil. Dessa vez essa aula é de graça, então aproveitem e assistam a aula aí, porque é aquela coisa, né, João? Você tá vendo a coisa não tá boa, tem que fazer uma coisa diferente. Não dá para continuar fazendo aquilo que fazia 5, 10, 20 anos atrás. As variedades de soja não é a mesma, as máquinas não é as mesmas, os fungicidas e inseticidas não são os mesmos, mas a forma de vender ainda está meio que daquele jeitão, né? Pega ali o preço no WhatsApp e falta referência, falta informação. Então, é por isso importante aí participar desse evento e modernizar também a comercialização da porteira para fora agora. Né? Se inscreva, 199-7110-8610, está aí, ou então que está no Instagram, tal, escreva na descrição. Lucro, olha que palavra. Ai, meu Deus, eu quero isso, eu quero essa palavra para mim. Vitor Caso, meu amigo, do programa Venda na Hora Certa, parceiro do Tempo e Dinheiro para ajudar o produtor rural. Mais uma vez, muito obrigado, Deus te abençoe. Obrigado, valeu. Boa tarde a todos aí. E vamos em frente, Fernandinha. Agora é com você, porque vem aí os preços do café. Isso mesmo, João. Agora a gente vai dar continuidade. Obrigada. Até amanhã, senhor aqui conosco. E agora a gente vai para as notícias do café. Notícias do café. Oferecimento Clube do Tempo e Dinheiro. Seja assinante e ganhe 7 dias grátis. Passando já na tela para vocês o primeiro vencimento aí em maio de 2025, o café arábica lá na Bolsa de Nova York. O mercado está subindo 0,55%, estamos falando de 344,95 nesse instante. Temos todos os vencimentos também aqui para compartilhar com vocês. O mercado que estava caindo, né, 1% lá no início do programa, já virou, tá ali, ó, tentando subir. Então o maio a 343,80, o julho a 342,45, o setembro a 338,35 e o dezembro a 333,85, o mercado subindo entre 0,26% e 0,53%. E agora a gente vai acompanhar os preços aqui no Brasil, B3 na tela. O maio 2025 a 465, caindo mais de 1%. E o setembro a 418,40, subindo 0,17%. E o preço do café robusta lá na Bolsa de Londres, a gente vai atualizar agora. O mercado já subiu, nesse instante está caindo 0,37%. Estamos falando de 4.785 dólares por tonelada. Mercado bastante volátil. A gente vai entender um pouco dessa movimentação agora com a participação do Bruno Labs. Boa tarde, amigos do Tempo e Dinheiro, amigos cafeicultores. Vocês estão bem? Mercado ainda num ponto delicado na questão preço. Mas vamos esclarecer uma situação aqui. Arábica e Conilon, pessoal, nos últimos dias perderam sim suportes importantes dentro daquele pequeno canal de baixa em que eles estavam inseridos há mais ou menos um mês. A gente vem comentando sobre isso aqui. Porém, existem fortes suportes que ainda precisam ser quebrados por eles, para que a gente, tecnicamente falando, eles entrem numa tendência de baixa. Vamos lá. Para o Arábica, já falei algumas vezes aqui, é na faixa ali próximo dos 335, que foi uma faixa em que ele ficou brigando e depois deu essa guinada até os 430. Para o Conilon, essa faixa é dos 4.300 dólares.
Porém, vale destacar uma coisa. O Conilon já perdeu mais suportes importantes, menos do que o 4.300, mas mais importantes do que o Arábica. Portanto, como eu falei anteriormente, dias atrás aqui, o Conilon ele segue, na minha visão, um pouco mais enfraquecido no quesito preço de bolsa do que o Arábica, certo? Mas Bruno, se eles passarem daí, o mercado passa a derreter depois disso? Não. Se eles perderem esses suportes importantes, vierem a subir novamente e marcarem, pessoal, marcarem um topo mais baixo do que o anterior, aí sim nós temos, tecnicamente falando, uma tendência de baixa, olhando no gráfico, certo? A depender do movimento e da insegurança do mercado, essa tendência pode levar meses para se concretizar. Ele vindo, fazendo topos mais baixos, fundos mais baixos, topos mais baixos, vem marcando, mas um movimento muito lento. Só que, a depender também da intensidade desse movimento e da perspectiva do mercado, isso pode levar apenas semanas para se concretizar. Então, muita atenção a partir daqui. Vamos abrir o olho. Por hoje é só. Um forte abraço, fiquem com Deus e até amanhã. A gente vai ficar de olho também nesse mercado. Muito obrigada, Bruno Labs. E agora nós vamos às notícias da pecuária com Sérgio Braga. O mercado começou o mês de abril com cotações firmes na B3, o mercado físico também tem preços em elevação. Lá na B3, nesse momento, as negociações apontam alta, permanecem em alta desde a abertura dos negócios. Abril, 328,60, 0,47 de alta. Maio, a 327,95, sobe 0,31%. Junho, 331,75, alta de 0,38%. E o julho, a 332,95, alta de 0,5%. Na B3 alta, o mercado físico hoje, segundo a Scott, apurou 17 praças em alta entre as 32 pesquisadas, não houve recuo em nenhuma das praças. São Paulo, Barretos e Araçatuba passou a referência no aprazo já descontado, boi comum 319, 276 na cotação no oeste da Bahia. No MT ao norte, na região sudoeste, tanto ao norte quanto na região sudoeste, 312 por @aprazo. Próxima tela, mais praças do Mato Grosso, Cuiabá, 315, região sudeste do MT, 312, Paraná, região noroeste, 311,50, Santa Catarina, média, R$312 por @aprazo. Tiago Bernardino comenta conosco o mercado do boi gordo. Olá, Tiago. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro, boa tarde. Tiago Bernardino, coordenador de pecuária do CPEA. Dia 9 de abril, quarta-feira, trazendo mais um boletim sobre o mercado pecuário. Mercado esse que terminou a terça-feira praticamente estável, né? R$324,40 aqui no estado de São Paulo. Algumas regiões precificando sim um pouco mais, mas outras a indústria tentando realmente trabalhar em patamares menores. Então a gente tem aí um cenário bem equilibrado de mercado nessa segunda semana de abril. Frigoríficos estão tentando, obviamente, não abrir negócios em patamares maiores, dado o acúmulo em termos de vendas de carne, o atacado realmente trabalhando com estoque um pouco maior. A gente tem uma saída, uma valorização forte aí da ponta de agulha, dianteiro, cortes menos valorizados, então em uma dificuldade de se passar o traseiro. A carcaça casada num patamar aí dos seus R$338, R$339 realmente subindo um pouquinho, mas não como as últimas semanas. Então a expectativa sempre é a questão do próximo feriado da Páscoa, mas já olhando a formação de estoques para a segunda quinzena, que a gente tem uma restrição aí de renda muito grande. Então há esse embate, né, no sentido de realmente conseguir repassar maiores preços para o pecuarista. Então a indústria realmente vem trabalhando com mais cautela. Pelo lado das exportações, eu acho que é importante a gente estar no radar. O câmbio hoje ultrapassa aí os R$6, né? Vem amanhã trabalhando no patamar de 6,10. Isso estimula as exportações, isso dá um dinamismo maior para as exportações, então tem que ficar no radar de toda a cadeia. E como reflexo, a gente tem um mercado futuro aí que abriu pelo menos amanhã dessa quarta-feira, sinalizando altas. Então é um mercado equilibrado. De um lado, o mercado doméstico um pouco mais estocado, com dificuldade de repassar preço com o consumidor, atacado, varejo.
e por outro lado, sim, as exportações que podem ser uma luz aí importante aí para o mercado pecuário nas próximas semanas, com o cenário externo ajudando a precificar o boi gordo. Mas é isso, amanhã a gente volta com mais informação. Grande abraço a todos e boa semana. Obrigado, Tiago. Só uma última informação, ao redor do mundo, a arroba do boi gordo subiu de um ano para cá. Para se ter uma ideia, no Brasil, no ano passado, a arroba nesse mesmo período custava entre 44 e 33 dólares. E esse ano já passando a 53,84. Na Argentina, a arroba hoje é negociada a 72 dólares e 15. No Uruguai, 68 dólares e 25. No Paraguai, 58,35. Na Austrália, 61 dólares mais 5. Na Irlanda, um ano atrás, 82 dólares e 50. Agora, a 116 dólares e 70. Deu uma estilingada o preço da arroba do boi gordo na Irlanda de 32 dólares por tonelada. Portanto, hoje a Irlanda tem a arroba mais cara do mundo, seguida pelos Estados Unidos a 107 dólares e 40. Mesmo assim, todas as cotações em dólares, a arroba do boi gordo subiu de um ano para cá, em média 10%, considerando que o Brasil ainda tem a arroba mais barata do mundo. Fernanda Custódio. Muito obrigada, Sérgio Braga. Informações muito importantes também para a gente compartilhar com quem está nos acompanhando. E a gente volta amanhã, a partir de 12h30. Obrigada, até lá. E você também que nos acompanhou até esse momento, nosso muito obrigada. Continue acompanhando as nossas redes sociais, mas a gente volta amanhã. Até lá. Tchau!